Então vamos para cá conversar com a Basília Rodrigues, porque Basília conversou com o Procurador-Geral da República ontem e ele deu ali um bom detalhamento, né, Basília, desse momento em que o país está, já que ele ali é criticado e muito por não se posicionar, por não falar sobre esses ataques do presidente Jair Bolsonaro à urna eletrônica, ao sistema de eleição. Basília, o que a gente pode esperar nesse contexto e até relembra para a gente essa conversa importantíssima que você teve com o Procurador-Geral da República. Bom dia. Tudo bem, Adjuto, Marcela? Na visita que o Procurador-Geral da República fez ontem ao Senado, ele passou por diversos gabinetes, ele que segue aí uma peregrinação, fazendo um tipo de prestação de contas para justificar a sua recondução. A gente lembra que Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para um novo mandato, mas que isso depende aí do aval, né? Depende da confirmação dos senadores da República. Aras, que tem se mostrado muito discreto, evitado falar sobre o recente inquérito aberto contra o presidente Jair Bolsonaro, tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto a inclusão do nome dele no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, respondeu ali algumas perguntas que eu fiz para ele. Ele afirmou que não tem alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, que não existe essa de alinhamento com o Palácio do Planalto, que o alinhamento é com a Constituição e que ele se resguarda na condição de Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público Federal, de retórica política. Ou seja, ele disse que o espaço dado a ele é o espaço da Constituição, da lei, que não cabe a ele ficar mesmo se manifestando, usando aí do espaço público para colocar as suas opiniões sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. E que a hora de falar sobre o inquérito será nos autos, será feito no papel, expressão utilizada por ele, que vai se manifestar dentro do quadrado constitucional, uma expressão que lembra muito a utilizada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro sobre sair das 4 linhas da Constituição, né? Então, o quadrado constitucional do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prevê discrição na condução ali das investigações, mas nem por isso uma falta de posicionamento nos autos. Então, em algum momento, a PGR vai sim se manifestar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, conversou com Aras depois deste duro discurso que ele fez aí na corte, né, em que chamou a atenção do presidente Jair. A gente pode dizer, Adjuto, que no início da semana, na abertura dos trabalhos do Judiciário, o presidente do STF fez um discurso pela democracia. Ontem, ele fez um discurso para Jair Bolsonaro, de repressão, para que ele pare com os ataques, os reiterados ataques à imagem de alguns ministros, mas do Judiciário como um todo. Vale destacar, então, que até uma informação antecipada aí pelo nosso analista Gustavo Uribe, o presidente do STF cancelou, e foi muito enfático, né? Está cancelada a reunião dos chefes de poderes, aquela que iria ocorrer para trazer os poderes de volta ao leito da harmonia. Ontem, Fux cortou o papo com o presidente Jair Bolsonaro. Ele até que no início do ano chegou a ligar para Bolsonaro para tirar alguns esclarecimentos ali de declarações do presidente sobre a possibilidade de decretar estado de sítio no país. Então, cansado de ligações, de aproximação um pouco mais palatáveis e até mesmo notas de repúdio de seus colegas, ele chamou na chincha. Ontem o presidente do STF subiu muito o tom, cortou o papo, mas a gente destaca, né? Não dá para cortar as relações. Os poderes é o que compõe aí a harmonia do país e precisam atuar juntos para que nós tenhamos uma democracia. E foi até bom você pontuar, Basília, esse discurso de segunda-feira na abertura do segundo semestre, porque ali a gente trouxe aqui no live o bastidor de que Fux, ele foi convencido a não citar nomes, nem do presidente Jair Bolsonaro, nem do ministro da Defesa, Braga Neto, que também teria ameaçado as eleições de 2022 caso não houvesse o voto impresso. E de segunda para quinta-feira, a gente já viu a grande diferença justamente devido aos ataques do presidente Jair Bolsonaro. Fux decidiu falar presidente da República num tom muito duro e como a Basília salientou aqui, né, Basília? Ele foi ali, está cancelada, deu bastante ênfase a essa fala. Então ali você já sente a temperatura do que esperar também dessa reunião. Pois é, e ainda... Uma reunião.
Claro, pode falar, Basília. No lugar de uma reunião, né, dos chefes de poderes, hoje aqui em Brasília, nós estamos aí com vários repórteres espalhados pela cidade acompanhando diferentes pautas, porque no STF vai ter essa reunião de Fux com Aras, à tarde vai ter uma reunião dos presidentes ali da Câmara e do Senado, então vai ser uma reunião voltada ao Poder Legislativo, e lá no Palácio do Planalto, agora de manhã, alguns ministros estiveram reunidos também para falar sobre a crise. E o presidente Jair Bolsonaro? Bom, ele vai viajar ali depois de meio-dia para Santa Catarina em um compromisso pessoal ali junto a uma guarnição militar. Pois é, né? A crise que, obviamente, tem impacto aí em nos três poderes. Agora, Basília, continua com a gente. Eu vou mostrar uma matéria antes. A gente citou aqui na abertura do live a opinião de um cientista político, o Murilo Aragão. Ele deu uma entrevista ontem ao jornal da CNN. Muito interessante que ele fala aqui, por exemplo, que a relação entre os poderes sofre uma crise nunca vista desde a redemocratização, diz então o cientista político Murilo de Aragão. E aí aqui ele coloca, mesmo nos tempos difíceis de Fernando Collor e Dilma Rousseff, aconteceu situação semelhante a que nós estamos vivendo agora. De certa forma, é impensável que Bolsonaro continue esticando a corda do debate com o STF e o Tribunal Superior Eleitoral e, evidentemente, com prejuízos ao seu próprio desempenho eleitoral em 2022. Basília, na sua opinião, você acha que o presidente Jair Bolsonaro vai mudar o tom ou vai continuar esticando a corda? Pois é, não vai mudar o tom, ele mesmo já disse isso e seus arredores, né? O que a gente pode acompanhar, observando o histórico das crises, é que o presidente ele pode se acalmar, ou como um ministro do Palácio do Planalto diz e repete sempre, vai colocar água na fervura. Só que a gente tem que sentar ali na primeira fila e aguardar o próximo ruído, o próximo arroubo de fala, né, embate entre os poderes, infelizmente. E isso tem uma razão, as eleições de 2022. Então, enquanto este momento não chega, o clima não se atenua. O que a gente pode acompanhar nos próximos dias, e sempre tem esse movimento dos bombeiros, é aquela incansável busca pelo Jairzinho, paz e amor, que a gente já viu, não existe. Só que também ele não pode continuar esticando a corda, ou então a forma, né, a reação dos poderes de responder a isso continuará sendo muito contundente, né? Foi a vez do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar também, saber como o parlamento vai se posicionar. No início do ano, o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes desse enredo aí do casamento estar tão selado como hoje, chegou a falar em remédios amargos do Congresso Nacional e que alguns são fatais.